Amém? Lucas capítulo 24, versículo 13. Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, porque não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? E respondeu um cujo nome era Cleopas. Disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, entregaram a condenação da morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde essas coisas que aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinham que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achavam em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles lhe constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo lhe deu. E abriram-se-lhes os olhos, e conheceram ele, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, e os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa hora o Espírito Santo manda te perguntar: de quem você anda falando? Impressionante. Quando você para, quem já teve essa experiência pode falar, quando você para na rua, em casa, no trabalho, no momento de lazer, seja onde for, para falar da grandeza das coisas do Senhor Jesus, a presença de Deus logo toma o lugar. Antes mesmo que tu abra a boca para orar, para pedir, Deus já está mandando a cura, já está mandando a resposta, já está mandando a solução, já está mandando a porta para se abrir, já está ordenando aos seus anjos, quando ele vê que no caminho, aonde você está, aonde tu para, o assunto é Jesus. O único assunto que pode dar vida e operar milagres aonde você estiver é Jesus. Quem aqui já não parou perto de alguém que começou a falar de outras pessoas que não Jesus, e você saiu daquela conversa se sentindo mal? Poxa, eu não deveria ter parado para dar ouvido àquela mulher, não tinha que parar para conversar com aquele rapaz, parar perto dela, parar perto dele, é a mesma coisa, só vida dos outros, só aborrecimento, só fala em doença, só fala em morte, só fala em tragédia, só fala em fofoca. Olha, estou me
senti mal, não paro mais. Quem já não se sentiu assim? Tenho certeza que muita gente está acessando essa mensagem, está dizendo que já se sentiu assim. E também quem já não se sentiu assim, parando na presença de alguém que quando chega perto, quero te contar um testemunho do que Jesus fez hoje na minha vida. Olha, quero te dizer conforme está escrito na palavra de Deus, olha, conforme a Bíblia diz, olha, lembra aquela palavra de hoje na pregação? Olha, eu estava lendo a Bíblia hoje à tarde, o Espírito Santo falou comigo, olha, sabe aquela palavra revelada? Sabe aquela visão? E você sai da presença daquela pessoa com teu coração regozijando de alegria, sentindo a unção daquelas palavras, daquele mover e daquela glória. O que aconteceu com esses dois que estavam indo para Emaús? Uma cidade que distava cerca de 60 estágios de Jerusalém. Eles estavam voltando para Emaús, por quê? Por causa da precipitação. Como assim? Observa que quando eles falam para Jesus, é tu o único peregrino em Jerusalém? Não sabes o que aconteceu a Jesus? Varão, profeta, aprovado em obra, poderoso. Ele começa a dar um discurso maravilhoso sobre Jesus para Jesus. Porém, não sabiam que era Jesus que estava ali com eles. E o interessante é que eles contam o que aconteceu, o que se passou, o que estava para acontecer. Eles contam a experiência que eles viveram lá em Jerusalém naqueles dias, mas não ficaram para receber a unção do cumprimento da profecia, que era contemplar o Mestre ressurreto dentre os mortos, podendo até tocar no Mestre, podendo até, como ele permitiu, o incrédulo, aquele incrédulo, Tomé, tocar nele, podia até tocar nele, sentar na mesa para comer com ele, andar novamente junto com ele. Eles não ficaram para receber. Olha, isso acontece com muita gente que hoje está ouvindo essa mensagem. Recebe a palavra, mas a precipitação dele, não faz com que ela espere o cumprimento, faz com que se perca no tempo natural. Quando a palavra de Deus ela é lançada junto com o tempo determinado por Deus, espiritual. O nosso Deus trabalha de uma maneira que o ser humano não entende. A palavra diz: o que eu faço agora, tu não entende. Amanhã, quando Deus permite, é desvendado os olhos, é descortinado o entendimento, fala: meu Deus, agora eu entendo porque tu não permitiu aquilo, agora eu entendo porque tu permitiu isso, agora eu entendo porque tu me aproximou daquela pessoa, agora eu entendo porque tu fez aquele ônibus passar e eu não consegui entrar, agora eu entendo porque tu não me deixou sair de casa no dia de hoje, agora eu entendo porque o patrão me dispensou mais cedo. Mas tu vai entender depois. Mas às vezes a precipitação atrapalha o cumprimento da bênção. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu estou caminhando na palavra, a bênção de Deus vai se cumprir no caminho da palavra que eu estou caminhando. Aleluia. Não é eu me desviando que a bênção de Deus vai me acompanhar. A bênção de Deus me acompanha quando eu estou seguindo as Escrituras. A bênção de Deus não acompanha a determinação e planos feitos por mãos humanas. A bênção de Deus acompanha a própria palavra de Deus. E aonde você está? Acompanhando a palavra de Deus. Então a bênção de Deus vai te alcançar, ela vai atingir você. Eles se afastaram da palavra, que era para ficar em Jerusalém. Tinha que ficar em Jerusalém. Os acontecimentos ainda sobre Jerusalém não tinham findado. Mas eles, vendo que já era o terceiro dia, ninguém trouxe nenhuma notícia, apesar que tinham trazido notícia, você viu aí comigo, tem que umas mulheres nos maravilharam, dizendo que ele vive, né, e que foi visto, e já nos maravilharam, mas até agora, como quem diz, eu não vi ainda. Jesus dá um discurso tremendo, incrédulos, né? A incredulidade é algo abominável diante de Deus. Eu não preciso ver o Mestre aqui para colocar a minha vida à prova de que Ele está aqui dentro agora. A fidelidade da palavra de Deus faz com que o invisível
invisível se torne visível. Mas primeiro tu crê na palavra que é espírito e vida. Sabe por que tu vai ver depois? Porque primeiro tu vê o invisível, dando credibilidade à palavra. Eu creio que Jesus me curou. Como é que tu sabe? Você não pegou o exame que o médico fez na mão. Jesus me curou hoje. Amém. O exame vai ser para o médico ler, mas a glória para Deus eu já começo a dar desde já, porque hoje Ele me curou. Aí pega o exame e olha, você está curado, não tem nada aqui não. Ah, glória a Deus. Deus faz as coisas invisíveis se tornarem visíveis para aquele que crê pela fé, que para Deus nada é impossível. Jesus não disse, se tu crê no invisível, crer na palavra. A palavra é espírito e vida. Tu verás, olha aí, é ver a glória de Deus. Aí Deus permite que o invisível se torne visível diante dos teus olhos e o nome do Senhor sendo glorificado. É o câncer que saiu do corpo, é o tumor que desaparece, é a lepra que sai, é aquela doença que causa um constrangimento terrível, chamado aqui no Brasil de vitiligo, que vai deixando a pele toda esbranquiçada como que em carne viva. Ela desaparece. As doenças, enfermidades malignas que o diabo também lança, elas desaparecem. As maldições hereditárias são quebradas. O nome do Senhor é glorificado. Mas primeiro tu crê que a palavra de Deus é espírito e vida. Creia na palavra. Creia nos seus santos profetas, como diz a Escritura, e tu viverás, tu terás vida. Deus dá ordem aos seus anjos para acampar-se à tua volta, como estudamos no seminário nessa semana. Deus dá ordem aos seus anjos para acampar à tua volta, de uma maneira que tu nem imagina. Quanto mais você aprofunda a tua vida na oração, mais Deus investe na tua direção. Esconde essa palavra no teu coração. Achegai-vos a Deus, profetizou Oséias, e Ele se achegará a vós, Oséias 6,3. Se achega a Deus, Ele vai se achegar a vós. Mas se achega a Deus, como é que eu me achego a Deus? É com campanha, com corrente, com objetos ungidos? Não, isso é idolatria, isso é podridão maligna. Eu me achego a Deus com a vida na palavra, na oração, na santificação e na humilhação diante do meu Senhor Jesus. É assim que eu me achego a Deus. O crente não caminha, o crente se prostra e se arrasta na presença do Senhor. Aleluia. Quem caminha acha que pode andar sozinho. Quem depende do Senhor como uma ovelha, e Davi sabia muito bem disso, Ele me guia. Quem me guia é o Senhor, quem me leva é o Senhor, quem me conduz é o Senhor, quem me ampara é o Senhor. A única voz que eu dou ouvido é a do Senhor Jesus, é a do Espírito de Deus, é a do Pai e de mais ninguém. Então eles se precipitaram. Estavam maravilhosamente falando a respeito de Jesus. É a respeito de Jesus que nós temos que falar. É a respeito de Jesus. Não perca horas e horas na rua falando de acontecimentos vazios desse mundo. Fale a respeito da palavra de Deus, que Deus se manifesta no meio da conversa. Se tu está conversando com mais um, a conversa fica 3. Deus se manifesta no meio da conversa, porque está vendo que o teu interesse em querer falar a respeito das coisas do alto. Deus se manifesta para testificar que a palavra dele é viva e eficaz, para curar na hora que tu abre a boca, para cumprir a promessa que ele te fez, para te abençoar. É por isso que Jesus disse, é dando que se recebe. Se está falando de Jesus, Jesus está falando a teu respeito. Você está orando por alguém para Deus curar? Jesus está curando um ente querido teu ou está curando você? Está pedindo a Deus para livrar alguém? Deus está livrando um da tua casa ou livrando você pela rua. É dando que se recebe. É isso que Jesus ensinou. Então esconde essa palavra no teu coração. Espírito Santo manda te perguntar a respeito de quem tu está falando. Está falando de alguém em que o diabo tenha prazer e condições de se aproximar da conversa? Mas pastor, quando é que o diabo se aproxima da minha conversa com alguém, mesmo sendo eu um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quando? Quando eu estou falando de adultério, quando eu estou falando de prostituição, quando eu estou falando de vícios,
quando eu estou falando de roubo, quando eu estou falando de mentira, quando eu estou falando de pornografia, quando eu estou falando de pedofilia, quando eu estou falando dos lixos mundanos que pertencem ao reino dele, ele se aproxima da conversa. Porque tem gente que fala não reprovando, tem gente que fala desejando, cobiçando ou praticando. Aí o diabo se aproxima da conversa e vai atuar com liberdade no meio da conversa. Mas quando eu estou falando a respeito da palavra de Deus, que o túmulo lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, está vazio, está aberto, que Jesus ressuscitou, ainda ficou 40 dias andando pela terra, operando milagres, curando, sentando na mesa, comendo e bebendo, no meio dos discípulos, e foi assunto ao céu, e o anjo desceu na mesma hora e disse: varão galileus, por que estáis fitos olhando para o alto? Esse Jesus que vós está vendo subir, descerá, ele voltará. Quando eu estou falando dos acontecimentos verdadeiros da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é verdade, espírito e vida, aí Jesus se manifesta no meio da conversa. Então, a respeito de quem tu está falando? Quando tu está falando da vida dos outros com o teu vizinho, com a tua vizinha, com o teu parente, o diabo se aproxima da conversa. Quando você está falando de Jesus para o teu vizinho, para a tua vizinha, para a tua irmã, para o teu parente, o Espírito Santo se aproxima da conversa. Então, de quem estou falando? Olha o que Jesus disse: o que contamina não é o que entra, é o que sai. Se eu intento mal contra alguém, planejo mal contra alguém, antes de contaminar aquele alguém, estou contaminando a mim mesmo. Jesus falou que da mesma boca procede bênçãos e maldição. Jesus nos chamou para ser bênção nessa terra, para abrir a boca e falar das coisas do alto. O nome do Senhor é glorificado quando tu fala da palavra dele. E a ele seja toda a glória por essa palavra. A respeito de quem você tem falado, com quem você está falando, sobre o quê? Nem toda conversa Jesus entra. Agora, que prazer e que gozo quando no meio de uma conversa você sente a presença de Deus, como no partir do pão, já lá em Emaús, eles viram o mestre depois de ter os olhos descortinados. Sabe qual foi a primeira atitude deles depois disso? Voltar para Jerusalém. Você que está desviado, volta para Jerusalém, volta para Jesus enquanto é tempo. O arrebatamento da igreja está às portas. Falar da vida dos outros, falar de pastor, falar de membro, falar de irmãos, falar de A, de B, te desviou dos caminhos do Senhor. Agora tu estás a caminho do inferno. Mas dá tempo ainda de reconhecer. Abre a Bíblia, ó, parte esse pão aqui, ó, chamado palavra de Deus, parte ele, que os teus olhos vão se abrir e tu vai voltar para Jesus. E faça isso enquanto é tempo. Jesus está voltando. Sabe por que você não tem ouvido isso por aí? Porque falar isso não dá dinheiro para os mercenários, ladrões que estão aí na televisão, roubando, enganando e mentindo para o povo. Mas quando você ouve verdadeiramente que Jesus está voltando, acredite, é o Espírito Santo que está mandando te dizer. E a Deus seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo não somos capazes de dar um passo. De quem você está falando? Esconde essa palavra no teu coração. E que o Espírito Santo nos abençoe e nos guarde por ela. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.